Boa tarde a todos, dando continuidade ao curso de aprendizagem e metodologia científica. A gente fechou essa primeira parte de aprendizagem, então agora a gente vai se concentrar um pouquinho mais com relação à questão de metodologia científica. E para a gente entrar nesse assunto, né, eu vou acabar comentando sobre. A gente vai entrar primeiro em conhecimento científico e conhecimento prático. Comentar um pouquinho da diferença disso e entrar na ideia de metodologia científica. E tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, o conhecimento. Como é que a gente sabe da validade de um conhecimento? Alguém virou para você e falou assim: não, existe, sei lá, nota de R$ 3. Você acredita em quem? Aí, de repente, você recebe uma nota de R$ 3. O que você faz com isso? Chama a polícia, não aceita. Mas quem é que te informou que existe nota de R$ 3 e que não existe nota de R$ 3? A princípio, isso é um conhecimento prático do dia a dia. A gente sabe que aquilo é daquele jeito, a gente conhece, viveu muito tempo, sabe que não existe nota de R$ 3, né? Daqui a pouco vai chegar alguém e falar pra você: existe, sei lá, existe moeda de R$ 4, existe moeda de R$ 3, né? Alguém já viu moeda de R$ 3? Não? Então, azar os seus. Se alguém fizesse uma aposta, acabaria teria ganho de você. Por quê? Existem, por incrível que pareça, no Brasil, moedas de 2, de 3, de 4, de 5 e de R$ 20. Não, como assim? Nunca vi uma. Óbvio, porque a gente não está acostumado. Mas como é que eu sei? Então, até agora, a gente tem o conhecimento prático do que a gente viu no dia a dia. A gente pode começar a fazer uma certa pesquisa. Então, a gente vai conversar com quem? Com quem é o especialista. Quem é especialista em moedas no Brasil? Tá aqui o nosso querido amigo Banco Central. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, se o Banco Central, se tem alguém que sabe quais são as moedas de circulação, é o Banco Central. Aí você entra lá na seção de moedas, cédulas e moedas, ele vai falar as moedas do real, quem tem problema, se você precisar de obter troco, como é que você faz, tal. E aí o Programa Anual de Produção, 2020. Nós temos de 5, 10, 25, 51. Não temos mais moeda de 1 centavo em circulação. Então, se você achar aí, é que alguém esqueceu tá circulando no mercado as moedas de 1 centavo. Agora, se alguém depositar, ela nunca mais volta. O banco não oferece mais moedas de 1 centavo pra gente. E aqui tá falando os milheiros. Então, essas são todas as moedas que nós temos em circulação. Rodrigo, mas você acabou de falar de moeda de R$ 5. Não tem aqui moeda de R$ 5. Porque não são moedas normais, elas são moedas comemorativas. Mas, por efeito de lei, elas têm validade de moeda normal. Então, você tem aqui a moeda comemorativa de Olinda como patrimônio da humanidade, que vale. Deixa eu ver se o zoom aqui vai resolver um pouquinho. Não vai resolver. Ela vale R$ 5. Então, se você pegar essa moeda comemorativa, chegar no bar e falar assim: ó, me dá uma Coca-Cola. O cara tem que descontar os R$ 3,50 da Coca-Cola e te devolver R$ 1,5 de troco. Isso por lei, por efeito de lei, ele é obrigado a fazer isso. Então, o que acontece é que esse é um conhecimento que a gente não tinha, né? E aqui você tem várias outras moedas. Tem moeda comemorativa do Bumba Meu Boi de São Luís. Os Jogos Olímpicos tinham aquelas moedas de R$ 1 especiais, e a gente tem as moedas comemorativas. Qual que é a grande diferença de moeda comemorativa? Os caras fazem para algum determinado. Aqui eu não sei se eu vou chegar rápido. 5, R$ 2. Centenário do voo do 14 bis. Óbvio, R$ 2, porque vale metade do pentacampeonato de futebol, né? Que essa aqui vale R$ 5. Então, esses são os valores que a gente chama de valor de face. Tem uma que é de R$ 20. Eu não sei se eu vou achar aqui. A do Tetra, obviamente, vale R$ 4. Aqui, ó, Tetra Campeonato vale R$ 4. Cadê meu mouse? Perdi. Tá aqui. O Tetra Campeonato, R$ 4.
300 anos a Casa da Moeda vale R$ 2. E essas moedas são moedas válidas. Tem as moedas comuns em versão comemorativa, que o valor de face dela é R$ 1. Tá? Agora, essas moedazinhas aqui, elas são uma pequena fortuna. Então, vamos pegar do 14 bis. Vamos pegar uma coisa mais assim. O valor de face dela é R$ 2.000. Foram impressas, foram tiradas, cunhadas, né? Na verdade, foram autorizadas 15 mil moedas. Tem 2.000 moedas em tiragem inicial. Ela pesa 27 gramas, feita inteirinha em prata com 4 centímetros. O que eu quero mostrar é que esse aqui está esgotado. Deixa eu pegar as mais nova. Essa daqui também está esgotada. Essas moedas custam 200, 300, R$ 400. Então ninguém. Aqui tá tudo esgotado. Ninguém vai comprar essa moeda para trocar no. Tá aqui, ó. Preço de venda: R$ 195. É uma moeda de R$ 5. Essa deve ser um ótimo investimento. Você compra a moeda por 195 e sai fazendo a aposta com todos os seus amigos que existe moeda de R$ 5. Aí você vai, mostra a moeda de R$ 5. Depois, umas 20, 25 apostas, você recupera o dinheiro de volta. Então, é simplesmente uma moeda comemorativa, mas ela tem o valor de face de R$ 5. Ela vale R$ 5 e o banco não pode negar você pagar uma conta, pagar qualquer coisa com ela. Naturalmente, ela vale pelo material dela R$ 195. Ela é mais cara porque ela tem um custo maior de fabricação, porque ela é feita em prata. Mas o valor de face, o valor legal, legislativamente falando, são R$ 5. Então, sim, nós temos moedas de 2, 3, 5. Tem de 20, não achei ali, mas se eu não me engano, tem uma moeda de 20, eu não me lembro qual. Aqui, ó, R$ 10, moeda. R$ 10 eu não sabia. Moeda R$ 10 da tocha olímpica. Então, não conhecer, não ter visto, nunca ter ouvido falar. A única moeda de R$ 5 que o Afonso comentou, a única moeda de R$ 5 que ele conhecia era o dólar. Tá errado, é a moeda de R$ 6, é o dólar, tá? O dólar canadense deve estar valendo uns R$ 8 agora. Tá? Que aí tem uma moeda de $2 canadense. A gente tem uma certa experiência de vida, a gente tem um certo conhecimento e a gente acaba acreditando naquilo que nos é comum. Então, isso é o senso comum, que é muito diferente de bom senso e que é muito diferente de conhecimento científico. Então, nós precisamos ter uma determinada estrutura, ter uma certa maneira de validar se aquilo é correto ou não. Chega uma nota de R$ 3 no teu estabelecimento, você tem uma padaria, alguma coisa, chega uma nota de R$ 3, você aceita? Não, e isso é falso. A gente sabe que a gente não tem, se eu não me engano, a gente não tem notas comemorativas. A gente não tem nota de a nota é 1, 2, 3, 3, né? 1, 2, 5. A de 1 já não fabrica mais. A gente ainda tem, aqui está em circulação, que não foi entregue para o banco, mas a gente tinha a nota de R$ 1, a gente tem a nota de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200. Acabou. É só isso. A gente não tem outras notas em circulação. Então. Mas eu tô com dúvida. Entra no site do Banco Central e valida se aquilo tá correto ou não. A nota de R$ 10 de plástico, não sei se algum de vocês chegou a manipular ela. Vale? Não vale? Tem que aceitar? Não tem que aceitar? Entra no Banco Central e avalia. As moedas antigas, tem que aceitar ou não? Entra no Banco Central e eles vão falar isso para você, tá? Algumas moedas não é mais obrigado a aceitar. Existe um prazo onde você aceita os dois tipos. Existe um prazo onde os bancos aceitam as moedas, mas o comércio não aceita mais. Então você pode ir lá e trocar por uma moeda mais nova ou por uma nota nova. E existe um tempo que ninguém mais aceita aquilo lá. Então, você pegar uma moeda de R$ 50 e tentar trocar hoje, ninguém vai aceitar aquilo ali. Como dinheiro, valor de face. Efeito de colecionamento é outra questão. Efeito de característica de colecionamento é outra questão. Mas por valor de face, não. Então, a nota de R$ 3 ela não existe. A moeda de R$ 3 existe. Tá? E ela é oficial. Então, a gente precisa do quê? Tentar validar esse conhecimento. Como é que a gente consegue
validar um conhecimento. A gente passou um pouquinho a ideia de como criar o conhecimento, né? De como é que a gente pode usar linguagem para investigar os procedimentos. Agora a gente vai ver alguma coisa de validação e geração de novos conhecimentos. A questão da metodologia científica em si. Então, o procedimento é relativamente simples, né? Para você verificar se alguma coisa tem validade, o que a gente pode fazer? Utilizar um método. Então, a gente vai verificar se aquele método. Alguém propõe uma ideia ou propõe alguma sugestão e fala assim: olha, esse método. Desculpa. Alguém propõe algum conteúdo, algum trabalho. Você vai utilizar um método para verificar se aquilo está correto. E normalmente a pessoa que propõe, ela ao mesmo tempo te fala: olha, isso é o resultado. Que é mais ou menos a experiência que eu falei para vocês. Existe uma moeda de R$ 3. E eu falei, pessoal, o resultado é que, ó, existe. Eu tô falando que existe. Você fala assim, ah, não sei. Então o que você vai fazer? Você vai utilizar um método para verificar isso. Qual método? Vou pesquisar no Google. Obviamente que você não vai entrar no www.site informativo do norte do sul de Maranhão.xpto. Alguma coisa. Você vai entrar em lugares mais confiáveis. Então você vai procurar uma certa cadeia de autoridade, que a gente vai falar nesse sentido. Então, o método você vai sistematizar como você vai fazer, quais são as etapas, qual é o procedimento. Antes de fazer, você analisa, olha, eu quero fazer assim, dessa maneira, eu vou organizar e eu vou ver se com isso eu consigo ter resultados. Os resultados que vierem desse procedimento bem definido que você fez, você vai analisar esses resultados. Se bater com aquilo que a pessoa publicou antigamente, você fala: olha, tá certo, dá pra gente aceitar isso. Como é que a gente sabe que a teoria da relatividade ela é verdadeira? Por duas maneiras diferentes. Primeiro, o Einstein foi lá e propôs uma metodologia. Falou: olha, essa metodologia, esse é o resultado matemático que tem se você utilizar essa metodologia. Alguém falou assim: duvido. Aí falou assim: ó, vou pegar o que o Einstein fez, vou revisar todas as contas. Então, ele vai utilizar um método, ele vai fazer uma revisão detalhada, de conta a conta, linha a linha, teorema por teorema. Ok, então ele aplica isso e chega no mesmo resultado. Olha, ele não errou nada. As contas, as ideias são todas iguaizinhas. Essa é uma primeira linha que a gente usou, por exemplo, para validação da relatividade. Não tem nenhum erro no que ele propôs. Só que dentro do método que ele propõe, que é uma análise matemática, toda análise matemática ela possui premissas. Tá? O que são premissas? Também chamadas de axiomas ou dogmas. É tudo a mesma coisa, tá? Premissa, axioma, dogma é aquela verdade que você acredita. O Einstein partiu de algumas verdades, tá? Primeiras verdades dos cálculos matemáticos que a gente tem. E a segunda é que ele fala, olha, no meu sistema eu imagino que a quantidade de movimento, aquela grandeza física chamada quantidade de movimento, ela é constante. Tá? Aquilo não há alteração. Se a gente não tiver nenhum efeito de interação. E aí, dessa ideia, ele começa a colocar. Alguém fala assim, mas tudo bem, a sua matemática tá tudo certo. Como é que eu avalio se a premissa que ele usou tá correta? Não tem como avaliar. É dogma, você acredita naquilo ali. O Einstein falou que ele acha que aquilo que é a maneira que funciona, aquilo é a maneira que funciona. Tá? Como é que então a gente pode tentar validar as premissas? Através de outros experimentos. Então a gente vai ter um experimento. Por exemplo, o Einstein previu através da matemática dele que se eu tiver aqui o Sol, ele gera um efeito de curvatura no espaço-tempo.
Então eu tenho um efeito de curvatura aqui no meu espaço-tempo, que as linhas são todas curvadas, né? Tangenciais retas e aqui em volta tudo curvado. Nesse efeito, se eu tiver o meu Sol aqui e eu tiver uma estrela nesse lado e a Terra tá aqui embaixo, ó, Tzinho pequeno de Terra, naturalmente a luz viria assim. Como o Sol está aqui do lado, a luz ela vem, ela entorta porque ela chega perto do Sol e aí eu vou ver aquela luz daquela estrela numa posição diferente no céu. Óbvio, como é que você faz para testar isso? Simples, é essa a teoria matemática prova isso. Simples, olha para o céu onde está a estrela, espera ela chegar pertinho do Sol, na hora que ela chegar pertinho do Sol, você olha para ela e vê se mudou o ângulo. Obviamente que o Sol ofusca tudo. Então, como é que a gente provou a teoria? Você tem o Sol, você tem a estrela, a Lua não escala, completamente fora de escala, a Lua aqui e a Terra. O que acontece nesse caso? A Lua tampou a luz do Sol, a gente teve um eclipse. E aí, por causa do eclipse, a gente percebe que essa luz que deveria vir em caminho reto, ela fez uma curva. Por causa da curvatura do espaço-tempo aqui no Sol. Beleza, provou o resultado. Ou seja, eu bolei uma ideia matemática, tá tudo certo, mas eu tenho umas certas premissas. Se as minhas premissas estivessem erradas, eu não conseguiria observar aquele fato na vida real. Então, na hora que eu faço um experimento que é independente da ideia inicial, eu faço um experimento independente da ideia inicial, usando aquela ideia e chego às conclusões que aquela pessoa chegou por outros meios, eu começo a comprovar as premissas. A gente não que a gente prova as premissas, mas a gente começa a ter mais certeza delas. Quanto mais experimentos forem feitos, mais a gente vai conseguir avaliar esse tipo de coisa e mais certeza a gente passa a ter da premissa, né? Então, isso nos ajuda a ter uma credibilidade naqueles resultados que a gente está obtendo. E essa é uma das maneiras que a gente utiliza para a formação do conhecimento científico em si. Então, comentei rapidinho sobre a diferença de conhecimento teórico e conhecimento prático, né? A gente tem costume, às vezes, de querer separar teoria de prática, mas na verdade é tudo a mesma coisa, tá? A gente não tem um conhecimento teórico e não tem um conhecimento prático, tá? A gente costuma chamar de teoria aquilo que a gente não tem aplicação, talvez, imediata no mundo, né? E a prática é aquilo que a gente vai lá e experimenta com o mundo real. Então a gente faz um pouco disso, mas de verdade tem que ser a mesma coisa. Se o meu conhecimento teórico for diferente, as verdades teóricas forem diferentes das verdades práticas, uma das duas está errada. A gente não pode ter dois conjuntos de conhecimento, dois conjuntos de verdade. A gente pode ter um conhecimento talvez mais aplicado, que a gente aprende no dia a dia, que é mais comum das atividades, e talvez conhecer algumas técnicas, conhecer alguns processos práticos, sem entender a teoria por detrás daquilo. E aí, quando a gente fala de teoria, sem entender os mecanismos físicos e matemáticos que levam aquilo ali a funcionar, né? Quando a gente vai falar, e aí a gente tem que ter a separação ela não é tão clara e não é tão explícita. E é por isso que às vezes o pessoal fala assim, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Não, você vai lá na teoria, funciona tudo. Você chega no laboratório, dá tudo errado. Então quer dizer que na prática a coisa está funcionando diferente da teoria? Não, obviamente que não. O que pode estar acontecendo? Você está com uma teoria muito simples, você está com uma teoria muito simples e na hora que você chega na prática, existem outros fatores. Então existem outros fatores que estão acontecendo que você não tinha previsto. É igual quando a gente vai fazer, por exemplo, logo vocês vão fazer um laboratório com diodo, né? Qual que é a queda de tensão do diodo? Professor, que a tensão é 0,7. De jeito nenhum.
Na verdade, a queda de tensão do diodo é Kt sobre Q. K é uma constante, T é a temperatura e Q é a carga do elétron. Ou seja, esse 0,7 impacta com a temperatura do ambiente. A cada grau diferente é um valor diferente. Se você faz a conta para ser exatamente 0,7, você chega lá e não é que está errada a teoria, é que talvez a gente simplificou a teoria para a gente conseguir executar as atividades e na maioria dos casos a resposta daquela teoria simplificada ela é boa o suficiente para nos atender. Às vezes não. Às vezes tem algum efeito ali que atrapalha e impacta no que a gente está fazendo. Exemplo: mecânica clássica. Mecânica clássica de Newton. Funciona belezinha aqui no planeta Terra, no mundo, né? Só que a mecânica clássica de Newton, né? Que é lá, força é igual a massa vezes aceleração. Isso tá errado. Força é igual a massa aceleração, tá errado. Ah, professor, mas a gente faz conta com isso, a gente passou no vestibular usando isso, a gente constrói carro, constrói avião usando isso. Por quê? Porque as velocidades envolvidas são muito menores que a velocidade da luz. Se você começar a chegar perto da velocidade da luz, isso aqui já não começa a ser. Os resultados começam a ser um pouquinho diferentes. Tá? Então, a equação de cálculo S é igual a S0 mais V0t mais t ao quadrado. Aquilo ali começa a ser diferente os resultados. Ah, mas por que que aqui acontece? Porque a diferença é tão pequena para as velocidades que nós temos aqui no mundo. As velocidades que a gente tem aqui, que o ser humano convive, é o quê? 2, 3 mil quilômetros por hora, no máximo, um jato, um foguete. Isso é muito baixo. Se a gente esquecer as coisas estupidamente grandes, se a gente for pensar na época do Newton, o que era o mais rápido que tinha? Será uma flecha dos 200, sei lá, 100 km por hora, 150 km por hora. São velocidades extremamente baixas. E aí, o arredondamento quase não tem impacto nenhum. Então a gente utiliza uma teoria simplificada, que é toda a física newtoniana que a gente conhece. Ela funciona muito bem, porque o arredondamento, o erro por causa da variação de velocidade perto da velocidade da luz, ele é muito baixo. Agora, se você vai para coisas que a velocidade são mais alta, a física newtoniana não funciona. Então, o cálculo por exemplo, de GPS, para você conseguir calcular a posição que as pessoas estão usando o GPS, se você utilizar a física clássica, você começa a ter erro de cálculo. Você precisa ir para uma. Por quê? Porque as velocidades que o satélite orbita a Terra já são consideráveis. Né? E aí tem vários efeitos da relatividade que você pode começar a ter pequenos erros. E como os valores são muito apertados dos cálculos que a gente usa, pequenos erros vão dar ali 10, 12 metros de erro na hora que você fizer o cálculo de GPS. 12 metros pra você, numa cidade, aí você tá na mão certa ou na mão errada, ele já não sabe onde você tá. Então aí começa eu precisar de o erro é crítico. Então, não necessariamente simplificar é ruim, por isso que normalmente a gente aprende teorias simplificadas e depois a gente vai estudando os efeitos secundários, terciários. E normalmente, quando não dá certo no laboratório, ou a gente fez alguma coisa errada, na teoria ou na prática, ou eu tenho algum efeito que a gente ainda não considerou. Tá? Mas voltando um pouquinho para a questão de conhecimento mais no sentido de habilidade, né? A gente tem um conjunto de habilidades que é o saber fazer, não necessariamente o conhecimento teórico de como as coisas fazem, mas é mais o conhecimento. A gente sabe fazer as atividades e às vezes a gente não sabe o porquê que aquilo é feito daquele jeito, tá? Então a gente tem que ter uma noção que habilidades manuais também são conhecimento. Por exemplo, que tipo de conhecimento que a gente precisa para conseguir montar um armário? Foi lá, comprou um armário novo. O que você precisa saber para montar o armário? Você precisa saber a diferença de ângulo reto e ângulo oblíquo, agudo.
Você precisa saber usar um martelo, você precisa saber usar uma parafusadeira, você precisa saber o tempo que a cola leva para secar. Talvez, dependendo do tipo de móvel, você montar, você precisa esperar um pouco para, senão você vai colocar peso, ele vai entortar antes de você usar da maneira correta. Mas mano, eu preciso usar a tensão de ruptura de uma placa de madeira? Vamos lá, você precisa fazer a instalação, você vai ter que tirar ou colocar uma determinada quantidade de pregos e lá. Você precisa saber qual é a força mínima ou a força máxima que você pode fazer na inserção daquele prego antes dele quebrar ou antes dele rachar a madeira, ou até mesmo qual que é a força mínima que você precisa fazer para que aquele prego consiga penetrar dentro da madeira. Isso tudo pode vir de um conhecimento científico. A gente ter uma noção mais aprofundada do como isso funciona, porque você vai montar um móvel, óbvio, você pega lá o manual de instalação, mete o martelo. Ah, com que força que eu martelo? Se você não tem a mínima noção, você vai martelando devagar até dar certo. Opa, agora eu entendi a força que é. Não, eu vou tentar martelar mais forte para saber se eu consigo fazer mais rápido, pregar mais rápido o prego. Beleza. O primeiro móvel que você fizer, você vai cada vez colocar mais forte, vai ter uma hora que você vai começar a marcar a madeira. Você vai fazer o prego entrar talvez numa pancada só, você economizou tempo, só que tá tão forte que o martelo vai deixar a marca na madeira. Qual é o ponto ideal? Se você vai montar um móvel na vida, você não precisa se preocupar com isso. Se você vai ser um montador de móveis, você vai trabalhar com montador de móveis, com o tempo você vai começar a pegar o ajuste. Você vai ver, não, peraí, esse prego é mais fino, esse prego é mais grosso. Além da espessura, esse prego ele é maior, quer dizer que ele tem mais massa, quer dizer que a inércia dele é maior, ou quer dizer que esse é menor. Ou eu tô com um martelo, eu não trouxe meu martelo hoje, eu peguei um martelo menorzinho, ou eu tô usando o martelo, meu martelo quebrou, eu tive que usar um martelo maior para fazer o mesmo serviço. Você consegue empiricamente conhecer esses detalhes e talvez fazer ajuste. Agora, se você vai montar uma fábrica de móveis e automatizar um processo, você tem que realmente conhecer qual é a força em cada um desses pontos para você conseguir calibrar os sistemas que vão aplicar aquela força sempre do mesmo jeito, na mesma posição. Então, a montagem automática de algumas partes, alguns blocos, por algum motivo, eu preciso ter esse conhecimento científico. Ah, professor, dá para ajustar no chute. Tudo bem, você pode ir lá, vai mexendo no potenciômetro até chegar no valor legal. Tranquilo, você foi lá, calibrou, tá belezinha, tá funcionando. Caiu a energia da fábrica. Voltou, todas as configurações que você tinha configurado digitalmente perderam. Não, professor, mas é analógico, é os potenciômetros ali. Beleza, a tiazinha da limpeza veio limpar a máquina, passou um pano ali, girou os botões tudo. Já era. Você tá passando a placa, em vez dele pregar a placa, ele tá dando tiro no assoalho. É tão forte que o prego tá saindo do equipamento. Como é que você volta? Ah, não, vou ajustar de novo. Beleza, você foi lá e ajustou tudo certinho, tranquilo. Passou um tempo, você quer fazer um móvel diferente, você usava, sei lá, eucalipto, que é uma madeira muito mole, agora você vai usar imbá, cerejeira, uma madeira mais dura. Você vai calibrar de novo? Então, com o conhecimento científico, aí é a ideia do conhecimento científico, eu entender o processo, eu conhecer um pouco melhor do porquê que aquilo é daquele jeito, para eu saber o valor correto. Não é ir lá e testar. Você faz aquilo teoricamente, você chega lá e coloca o valor. Em alguns casos, a sua teoria ela é simples, então você não acertou o valor correto, mas você tem uma ideia do valor inicial. Você vai lá e faz um ajuste fino na mão. Porque uma hora a madeira vai vir mais grossa, às vezes mais fina. Então você pode ter variações que você vai ter que fazer ajuste no momento. Mas você consegue entender o processo. Se alguma coisa está dando errado, você tem capacidade de analisar, ver o que é que está acontecendo e tentar corrigir aquilo da melhor maneira possível. Então a gente não tá. A habilidade prática, aquilo que a gente experimenta no dia a dia, que as pessoas vão chamar de o conhecimento sensitivo, o conhecimento que você sente através dos sentidos, né?
aquilo pode dar um pulo para um conhecimento científico, se baseado mesmo em experimentação, baseado em análise técnica, e isso traz um conjunto grande de vantagens para a gente para uma série de situações diferentes. E por que isso é importante? Já comentei rapidinho, mas um outro exemplo. A gente pode estar querendo construir um prédio, né? O que você pode fazer? Isso é às vezes o que algumas pessoas fazem, né? Talvez não com engenharia civil, mas qual que é a altura máxima de um prédio que a gente consegue construir? Ah, meu amigo, vai subir nas paredes, na hora que cair, você sabe que o máximo é aquilo menos 1. Então você está construindo um prédio, você chegou no 11º andar, caiu, fala, opa, no 11º não dá, vamos parar no 10º. É mais ou menos isso que acontecia na pré-história, né? Você vai subindo até dar certo, né? Só que nisso, imagino que o prédio não caia, né? Com certeza você está gastando mais material. Se ele não caiu, você está gastando mais material do que precisava. Por quê? Porque na dúvida, você chuta para cima. Você vai colocar vigas mais espessas, você vai colocar estruturas mais resistentes para garantir que aquilo ali não vai cair. A maioria de vocês, infelizmente, não teve oportunidade de ir lá no Bloco I, né, no IESH, mas dá uma entrada quando vocês estiverem lá, passa, dá uma olhada nas vigas. Tem umas vigas estúpidas de grande, não tem a mínima ideia do que é para aquilo lá. Eu duvido que alguém tenha feito conta para saber para que tem uma viga daquele tamanho. Mas se você vai fazendo no olho, é exatamente isso. Você vai com certeza gastar mais material, corre um risco, quer dizer, mais material automaticamente diminui a economia e a segurança está em xeque. Porque você consegue talvez segurar o prédio de uma determinada maneira, mas você, em alguns pontos, em algumas situações, você está no limite de ruptura. Por quê? Porque você não planejou, você não organizou. Então você pode ter um problema grave de segurança. Qual que é a ideia? Vamos utilizar um software, né? Utilizando a nossa estrutura. Então, eu vou pegar um software, ou mesmo no braço, né? As maiores obras que a gente tem hoje, a maioria delas foi calculada tudo na mão, né? Sem computador. Computador para cálculo de estrutura a gente tem o quê? 20 anos. Então, qualquer coisa com mais de 20 anos de idade, o pessoal fez tudo na mão. A gente tá falando de prédios estupidamente altos, a gente tá falando de barragens igual Furnas e Itaipu. O que os caras fizeram? Qual que é a teoria? Resistência dos materiais, mapa e senta cálculo. Viga, força, dilatação, temperatura, efeito de informação. E aí você consegue, conhecendo as forças que existem, falar assim, então quer dizer que eu tenho que segurar essa carga. Para eu segurar essa carga, eu preciso de, sei lá, 4 barras de ferro de 1 milímetro. É 4 barras de ferro? 4 barras de ferro. E o vento? Não, por causa do vento eu preciso de mais um pouco. E a chuva? E os passarinhos que vão pousar no telhado? Então, você começa a levar em conta uma série de dados para ter uma margem de segurança também e você calcula aquilo mais próximo do ideal. Qual que é a grande vantagem? Esse excesso que eu não tenho mais, né? Esse excesso que eu não tenho mais é economia. Me atrapalha na segurança? Muito pelo contrário. A tua obra ela acaba sendo mais segura porque você entende o que está acontecendo. Você reforça nos locais que são mais críticos. E você pode até deixar mais fino, mais leve, os locais que não são tão complexos. Então você gasta onde é mais necessário e economiza onde você não tem problema com isso, né? Existe ainda uma série de outras coisas. A gente não sabe exatamente a qualidade do material, o cimento, qual que é existe variação. Quando a gente compra cimento, por exemplo, o cimento o cimento nem tanto, mas areia. Você compra areia para fazer a estrutura, ela tem umidade, tá? Então, se você coloca uma determinada quantidade de areia lá, você tem que saber quanto de água que tem
para você completar só o que falta, para você ter a mistura mais correta. Porque se você colocar mais ou menos água, ele pode ficar mais ou menos forte. Ou ele pode ficar forte mais rápido ou mais devagar. Então eu preciso ter controle sobre tudo isso. Ou seja, a gente chegar no valor exato tem muita variável envolvida que não necessariamente a gente consegue monitorar. Você vai fazer uma obra geral de casa, prédio, onde você não tem muita criticidade, onde você tem uma margem de segurança razoável, você mede a areia e faz normal a mistura. Eu tenho um conhecido que trabalha com trabalhava com telha de cimento. E o que acontece? Lá, para ter segurança, para ter força, resistência mecânica e para ter economia, eles precisavam saber exatamente a quantidade de água que é na mistura. Então, eles colocavam a areia em algum lugar, media a umidade, calculava quanto faltava de água, aí ele ia lá e calibrava na mistura quanto de água que precisava. Por quê? Porque ele precisava dessa noção melhor para ter um padrão uniforme em todas as telhas. Senão ele regula o equipamento, o dia que a massa tiver mais dura, porque tem mais ou menos água, a telha não sai na forma bonita. Se ela tá mais fraca, ela conforma, fica bonitinho, mas ela quebra. Então você precisa ter uma margem, ter um conhecimento mais preciso disso daí. Ou seja, tanto a teoria quanto a prática, elas são indispensáveis para a gente construir o modelo. Tanto essa informação que veio da atividade prática e das informações que a gente quer do mundo real, quanto da teoria, da matemática e da física. A gente precisa que esses dois mundos se conectem em algum ponto. Porque senão, ou a gente está gastando demais na parte prática, ou a gente está com uma teoria que está errada. Qual que é o problema de estar com uma teoria que está errada? Os próximos desenvolvimentos, em algum lugar aquele erro pode manifestar em volume grande o suficiente para a gente começar a ter problemas graves. A gente precisa estruturar as duas coisas. E, pessoal, a gente mora no mundo que existe, o mundo físico, o mundo real. É impossível uma coisa ser de um jeito e ser de outro jeito ao mesmo tempo. Ou é ou não é. Né? Ou a viga precisa de mais material para não quebrar, ou ela não precisa de mais material para não quebrar. Não existe meio termo. Então a realidade tem que bater com o modelo da teoria. Se não bate, faltam informações. Tá? Pode ser que a gente tenha alguma coisa que a gente não estava planejando, alguma coisa que aconteceu de errado. Mas aquilo é necessário que eles tenham igualdade. Por isso que a gente fica, até certo ponto, bastante confortável no curso, não só por causa do RTE, tá? Mas mesmo quando é presencial, várias disciplinas nossas utilizam simulador. Não só o protoboard, não só o sistema. Por quê? Com o simulador é mais rápido você fazer sistemas mais complexos. Você vai para o laboratório, vai ficar mexendo na mão, é trabalhoso. Então, se você quiser montar algum sistema muito grande, você vai perder muito tempo. E aí você pode cometer erro de posicionamento de fio, posicionamento de elemento. E que eu não quero medir a sua capacidade, o quão bom você é de montar o circuito. Eu quero medir se o circuito que você bolou na tua cabeça gera um resultado adequado, tá? Então essa é a filosofia. Alguém tem comentando digital, a gente entende exatamente isso, e se tudo der certo, a gente tá tentando corrigir, mudar tudo para FPGA, ficar uma coisa um pouquinho mais tranquila. Mas a ideia é exatamente essa. Como é que o que eu quero avaliar? Eu quero avaliar a tua ideia, não necessariamente o que você está montando. Para isso, a gente consegue fazer uso de simulador. Tá? Existem algumas habilidades manuais que a gente quer, que é necessário que o engenheiro eletrônico ganhe, que é o que vocês vão fazer com os kits que a gente mandou para vocês. Mas tem situação que eu quero analisar mais a ideia de mais alto nível. Então, ficar fazendo ali manualmente não é o X da questão. Para isso, a gente consegue usar o simulador. E não é só na graduação, mas as indústrias têm começado a usar simulador.
tá? A gente não faz mais prédio calculando o prédio na mão. Você desenha, define as vigas, define todas as estruturas, os pontos de apoio, onde é rígido, onde é fixo, onde eu tenho 1 grau, 2 graus, 3 graus de liberdade. E aí você fala pro computador, olha, faz de conta que bateu um vento de 80 km por hora. E aí, o prédio caiu ou não? Aí tem um desenho lá, o prédio treme, cai. Ou treme e para no lugar certo. Ah, não, ele tremeu e caiu. Em qual andar do prédio que ele quebrou? Ah, ele quebrou no 3º andar. Que jeito que ele quebrou? Você dá um zoom, ele mostra lá onde está a força que quebrou. Aí você fala, ah, beleza, então eu já sei que eu tenho que reforçar aqui. Então você não constrói um prédio para ver se vai parar de pé. Você modela, você testa no simulador. Na hora que você vai construir, você está tranquilo. Na hora da construção pode aparecer coisas que talvez você tenha que contornar, algum evento, alguma coisa que a gente não estava prevendo, mas isso diminui muito. A probabilidade de você cometer algum erro por causa disso, ela acaba sendo muito menor. Isso em termos de conhecimento prático e teoria, né? A ideia de teoria e prática. Para a gente entender isso, não é diferente, tá? Não é teoria uma coisa, prática outra. Tem que ser a mesma coisa. Se não é a mesma coisa, algum dos lados está errado. A gente tem que fazer com que elas sejam a mesma coisa. Então, o que é ciência, né? Até agora a gente falou do conhecimento, a gente falou do aprendizado, começamos a falar de conhecimento, e agora a gente vai comentar, para entrar na ideia de metodologia científica, a gente tem que entender primeiro o que é ciência, né? Esse slidezinho aqui, se eu não me engano, eu já apresentei para vocês, né? Mas a ciência é essa ideia de um conjunto de conteúdo teórico e prático de uma área, de uma determinada área. Eu tenho várias outras abordagens, né? Mas a ideia quando a gente vai comentar isso de ciência é isso. Normalmente a gente está falando do item 3, né? Por metonímia, a gente pega a parte pelo todo. Ah, não, eu tenho a ciência de uma determinada área, eu tenho um conjunto de informações de uma determinada área. É isso que a gente está delimitando aqui. Uma outra definição, para a gente ler um pouquinho, para ficar com calma, e essa já mais estruturada dentro da sequência que a gente quer fazer, né? A ciência é a sistematização de conhecimentos. Ou seja, um conjunto de proposições lógicas correlacionadas sobre um comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. Vamos separar a frase para a gente entender com bastante calma o que é isso, né? O que é ciência? Aqui então tá o sujeito está oculto, né? Opa. Ciência é. O que ela é? A sistematização de conhecimentos. Então, ciência é a sistematização de conhecimentos. É eu pegar um conjunto de conhecimentos e sistematizar, deixar organizado através de um sistema. Sistema pode ser isso. A gente tem diversos sistemas que nos permitem organizar. Do mais simples para o mais complexo, do primeiro para o último, do último para o primeiro, do meio para as partes, dos individuais para o grupo, do grupo para os individuais. Então eu quero organizar esse conhecimento. E então vamos pegar. Que tipo de conhecimento que você quer organizar? Opa, mouse. Que tipo de conhecimento a gente quer organizar? Vamos organizar a nossa fala. A fala do ser humano. Como é que a fala do ser humano é organizada? Você pode partir do todo. O que é fala? O que é comunicação? É você conseguir conversar com outra pessoa e passar a sua ideia. Ah, beleza. Mas do que ela é composta? Não, a fala ela é composta de orações, de frases. Legal. Então, eu vou subdividir a minha fala em frases. As frases são compostas de quê? De palavras. Palavras. As palavras são compostas de quê? De sílabas. As sílabas são compostas de quê? De letras. As letras representam o quê? Fonemas. E aí a gente vai do todo pro específico, pro individual, para as menores partes. E aí, se eu entender bem o que são os fonemas,
eu consigo entender qual é a representação e por que as letras representam daquele jeito. Se eu entender as letras, eu consigo saber como formar sílabas. Português e línguas latinas, tá? Ninguém tá falando aqui de inglês, russo ou chinês. Lá não tem nada silábico. Se eu conheço as sílabas, a gente consegue trabalhar com palavras. Essa é uma coisa, por exemplo, muito interessante do português, que eu comentei das sílabas. O português, por ser uma linguagem silábica, você pega uma palavra que você nunca leu, nunca viu na vida, você consegue ler e consegue, às vezes, dar a entonação certa, no local certo, com o acento correto. Por quê? Porque a estrutura inteira é silábica. Em inglês, esquece. Se você nunca viu a palavra, nem tenta falar, tá? Porque se você usar a mesma ideia de separar em sílabas e tentar saber o nome de cada uma delas, não funciona. Em inglês não é uma linguagem silábica. A mesma coisa que o chinês. Então eu não consigo fazer. Mas percebam, a gente pegou conhecimentos e a gente começa a tentar entender cada uma dessas coisas e como é que elas se relacionam. Começa a montar um diagrama, começa a montar um esquema. E aí a gente entende cada uma dessas situações, sistematiza isso, e essa sistematização a gente vai chamar de ciência. Tá? Nesse caso, a gente pode chamar a ciência de português, o estudo da língua portuguesa, né? Gramática, literatura, dependendo do nível que a gente vai começar. Ou seja, aqui ele está chamando sistematização de conjunto de proposições lógicas. Tá? Então eu tenho um conjunto de regras, um conjunto de estruturas que são correlacionadas. Esse correlacionados é essa palavra de sistematização de quê? De conhecimentos. Ou seja, um conjunto de proposições lógicas, uma sistematização correlacionadas sobre um comportamento de certos fenômenos, conhecimentos. A gente vai chamar de conhecimento sobre o comportamento de certos fenômenos como conhecimentos. Fatos. Olha, eu olho para o céu, se tá azul, não, tá chovendo. Se tá de nuvem escura, tá chovendo. Ou vai chover. Se tá um céu claro, não chove. Essa é a base da previsão do tempo. Olha para o céu, tá azul? Tá, então não vai chover. Tá de nuvem? Tá. Tá branco? Então talvez não chova. Tá preto? Ah, então vai chover. Óbvio que a chance de você acertar isso é igual ganhar na Mega Sena. Aí alguém começou a falar, peraí, eu descobri que tem um negócio chamado barômetro, existe uma pressão atmosférica. E se eu olhar a pressão, ela consegue me indicar se vai chover ou não. Melhora a minha previsão. Olha, existe um negócio chamado de correntes. Correntes de vento, né? Eu ia falar também correntes marítimas, correntes de vento, correntes de ar. Existem massas de ar que se deslocam. Sabendo isso, eu consigo prever melhor. Ou seja, eu começo a entender os fenômenos, como esses fenômenos acontecem, correlaciono eles com uma teoria, um conjunto de regras, proposições lógicas, e eu começo a formar a minha ciência. Via de regra, a gente vai ter dois caminhos para a ciência como a gente observa hoje. Fazendo uma divisão bem, talvez não muito convencional, mas para a gente entender o caminho que a gente vai trabalhar, vai separar um pouquinho esses dois, apesar de eles serem muito parecidos. A gente vai separar esses dois caminhos e trabalhar com os dois agora na segunda parte da disciplina. O primeiro é o desenvolvimento da ciência para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida, que no final das contas, nós, como seres humanos, estamos preocupados em ciência como melhoria de qualidade de vida. A gente pode querer melhorar a nossa qualidade de vida intelectual, ou seja, entender mais sobre o mundo. E aí é onde aqui o pessoal fala de ciências básicas, né? Ah, para que estudar isso? Ah, para que estudar aquilo lá, né? É igual a 1940, 50, quando o pessoal começou a estudar inteligência artificial. Por que você está estudando isso? Porque não tinha aplicação nenhuma, não servia para nada. Aquilo era ciência base. Então, tinha um monte de gente lá que ficava viajando na maionese, falando, nossa, imagina, se a gente fizer um sistema assim, ele vai conseguir fazer tal coisa. Aí chegava alguém e falava, mas por que você está fazendo isso? Aí não serve para nada. Não tem... Isso é ciência de base. E ao contrário, ele serve. Primeiro, ele melhora o nosso nível intelectual, ele aumenta a nossa capacidade de
de conhecimento, de pensamento, e isso é que vai melhorar, porque a gente já falou aqui, de qualidade de vida intelectual. Ela vai melhorar de maneira geral o nosso conhecimento sobre o mundo. Um segundo ramo é aquele que a gente passa pela ideia de tecnologia. É aplicar esse conhecimento para a gente conseguir fazer uma melhoria na qualidade de vida material. Então a gente quer ter coisas, ter estruturas mais confortáveis que nos ajudam no dia a dia. Um exemplo que eu acho bem legal é do transistor. Esse cara aqui, ó, um transistor de efeito de campo, o pessoal, eu esqueci agora o nome do autor, mas o que ele fez? Ele falou assim, nossa, imagina o seguinte, se a gente tiver um material M, se eu tiver um material M que tenha essa e essa propriedade física química, se eu pegar esse cara e juntar desse jeito e colocar uma outra coisa aqui e colocar um metal aqui e ligar desse jeito, e eu tentar passar uma energia aqui, uma energia elétrica aqui, pela tensão que eu tenho aqui, eu consigo controlar se ele vai passar ou não. O cara modelou matematicamente 1929. Se não me engano, em 1929 ele modelou o transistor de efeito de campo. Não existia o material, não existia a tecnologia para fazer aquilo ali. Aquilo é viagem do cara. É a mesma coisa de hoje eu falar para vocês, falar assim, olha, imagina que eu tenho um material, o espaço branco, aqui eu tenho um outro material. Se eu pegar esse material e colocar uma pressão, eu pressionar um determinado lado, desse lado aqui, eu consigo controlar se o relógio vai para frente ou vai para trás. Ou seja, isso é uma máquina do tempo. O cara fala assim, mas beleza, então você coloca a pressão, ele controla o tempo. Mas esse material não existe hoje. Por que você está filosofando ou tentando descrever matematicamente como fazer isso? Pelo simples vontade de querer melhorar a nossa qualidade de vida intelectual. Avançar o conhecimento em termos de ciência. Então, esse cara bolou esse material em 1929 e falou, olha, isso aqui deve funcionar desse jeito. 40 anos depois, o pessoal na Bell Labs, na companhia Bell Labs, né, Bell Labs, eles falaram, olha, essa ideia é muito legal. Vamos tentar fazer? Vamos. Aí eles sentaram e tentaram e não conseguiram. Chegou uma hora que alguém fez uma cagada, literalmente. Esse material aqui, a isolação não ficou boa, esse material grudou aqui. Ele grudou aqui no meio, aí ele entrou aqui por causa do efeito de dopamento. E aí ele criou o transistor bipolar. Que é o transistor por contato, que é a foto famosa do primeiro transistor que você tem. Se você olhar a foto, ela é um quadrado assim, e tem um triângulo soldado com um pontinho soldado. E aí aqui é onde eu tenho o contato desse cara. Ele estava tentando replicar e conseguiu fazer um transistor que tem mais ou menos o mesmo comportamento desse transistor, mas não é igual. O transistor polar e o transistor de efeito de campo. Depois de mais uns 10 anos, os caras conseguiram fazer o transistor. Baseado na teoria que o cara escreveu 50 anos atrás. Então, o avanço do estudo da matemática pura, da física teórica, eles são importantes porque eles podem, na verdade não podem, eles já fizeram isso várias vezes, eles vão encontrar ferramentas que a gente vai conseguir aplicar de maneiras que talvez a gente nem tenha ideia de como a gente vai conseguir aplicar. Ah, isso é viagem. O pessoal fala, computador quântico, não. Como assim? O bit é 0 e 1 ao mesmo tempo? Que viagem que é essa? Por que você estuda um negócio assim? Não, sabe-se lá o que vai gerar dali. Mas é importante a gente conseguir fazer essa evolução. Então a gente vai separar essas duas coisas, né? Aquelas tecnologias que vão mais pro lado da ciência teórica, não só teórica, mas de como melhorar a quantidade de conhecimento
que o ser humano, de maneira geral, a humanidade tem. A gente vai seguir nesse, e aí a gente vai usar como método científico mesmo, realmente. E o segundo, essa ideia de tentar melhorar a qualidade de vida material, vai ser o famoso P&D, a pesquisa e desenvolvimento. Aplicar os conceitos teóricos na atividade fim que ele se propõe, tá? Não é objetivo da ciência, em nenhum desses casos, responder todas as questões, tá? A filosofia tem outra linha de pensamento, mas a ideia da ciência é o quê? Eu ter novas descobertas e novos produtos. É entender como as coisas funcionam, por que as coisas funcionam, tá? Normalmente divide isso por áreas, tá? As áreas de conhecimento. Onde que a gente está? A gente está mais ou menos com um pé aqui e um pé aqui, tá? Essa é a listagem de conhecimentos do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, né? O que ele faz? Ele divide o conhecimento brasileiro quer dizer, as áreas de pesquisa brasileiras nessas grandes áreas, tá? Ciências exatas, biológicas, humanas, saúde, agrárias, sociais, humanas, ciências humanas, linguística, letras, artes e tem um pacotão para um monte de outras coisas embutidas. Apesar disso, nenhuma delas está sozinha. Nós precisamos frequentemente de juntar conhecimentos de uma ou mais áreas. E aí, esses conhecimentos vão agregar e gerar os novas informações, novas tecnologias, e a gente está à disposição para mexer com isso. Que a gente, a direção que a gente quer caminhar. Vamos passar rapidinho agora para a gente finalizar a aula de hoje. A aula de hoje é mais tranquilinha um pouquinho. É mais uma introdução geral nesses temas. A gente vai falar sobre alguns métodos científicos, tá? Só um instantinho. Quais métodos científicos ou o que é isso? Então a gente entendeu que a ciência é o processo de sistematizar o conhecimento, tanto a busca quanto a manutenção, quanto o teste e a aplicação do conhecimento. Essa é a ideia de ciência. E dentro dela nós temos alguns métodos científicos, tá? Método é uma maneira da gente escolher quais são as técnicas que a gente vai usar para avaliar o que é melhor. Então, vamos lá. Hoje de noite vocês querem jantar. Como é que vocês decidem o que vocês vão jantar hoje? Existem vários métodos. Que método que você pode usar? Você pode criar uma estrutura hierárquica. E fala assim, olha, eu tenho uma sequência de passos que eu faço para saber o que eu vou fazer. Uma sequência de passos que eu organizei para eu saber o que eu vou fazer, para eu saber que decisão que eu vou tomar em cada situação. Então, que passo é esse? Primeiro eu vou olhar na geladeira, ver se tem alguma coisa. Eu vou ver, tem alguma coisa? Tem. Então, beleza, mas isso que tem, dá para eu comer do jeito que tá? Ou eu tenho que esquentar, um segundo nível, ou eu tenho que preparar? Não, eu tenho que sentar e fazer e cozinhar. Dependendo do tempo que for e de que hora que bater a fome, eu descarto isso e vou comprar alguma coisa pronta, né? Ou eu vou pedir para entregar. Então, a gente criou uma estrutura para a gente poder fazer essa decisão. Se a gente não tem essa estrutura bem definida, a gente corre o risco de tomar más decisões. O exemplo de que você vai comer hoje à noite é muito simples, mas vamos pegar um exemplo um pouquinho bastante mais complexo. Você tá andando, um cara na tua frente caiu igual pedra no chão. Ele está tendo uma arritmia cardíaca, algum problema cardíaco. O que você faz? Se você não tem informação nenhuma, chama a polícia, chama o bombeiro, chama quem tiver. Né? O que um paramédico ou um socorrista vai fazer? Ele tem uma metodologia de análise. Então, primeiro ponto, ele vai verificar se tem pulsação.
Segundo, tem pulsação? Tem. A pessoa tá respirando? Tá. Então é só o coração que parou de bater? Então eu vou fazer só massagem cardíaca. Ele parou de respirar e parou de bater? Então é uma massagem cardiorrespiratória. Ok. Eu tenho acesso a um equipamento de desfibrilação? Tenho. Então eu não vou lá dar um choque no cara. Primeiro eu vou analisar qual é o ritmo cardíaco dele. Ah, o ritmo cardíaco dele é um ritmo chocável. Se for um ritmo chocável, eu posso dar choque. Se não for um ritmo chocável, eu não dou um choque. Então, dei o choque. Funcionou? Não. Então, se não funcionou, não é problema do circuito elétrico do ser humano que precisava de um choque. Pode ser problema do circuito bioquímico. Então, o que eu faço? Eu vou aplicar uma droga, uma adrenalina, ou alguma outra, algum outro tipo de droga que funcione. Deu certo? Não. Funcionou? Não funcionou? Então, dependendo do que vai acontecer, ele tem um mapa mental, ele sabe exatamente qual é a técnica que ele usa em cada uma das situações. Ele vê o resultado daquela técnica para saber qual é o outro caminho que ele decide. Então a ideia do método científico é exatamente essa. A priori, vamos lá, a priori, ou seja, antes de você ter o resultado, você define como é que você vai fazer a sua pesquisa, como é que você vai fazer o procedimento, né? Já dizia, agora eu não me lembro se é o gato de botas. Não, que gato de botas? Eu não sei a da Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se é o Chapeleiro Maluco ou se é o Coelho que fala, né? Que ela pergunta. Ah, ele pergunta, não, eu não lembro qual é que era o diálogo, a troca de diálogos. Aí o outro personagem ele acaba respondendo assim, mas se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então eu tenho que primeiro definir qual é o meu objetivo, o que eu quero provar. Depois disso, o procedimento que eu vou utilizar. É o gato que fala. Então, se você não sabe pra onde ir, você pega qualquer caminho. Ah, o que você quer provar? Não sei. Então, faz qualquer coisa. Não, o resultado tá certo. Então, dependendo do que eu quero fazer, eu vou escolher métodos que podem ser mais ou menos adequados. Dependendo da verba que você tem, você pode usar métodos mais ou menos precisos. Mas você entende o que são aquilo. Então, o método é um conjunto de ferramentas, é uma maneira de nos ajudar a escolher e definir o procedimento. Então, todo o trabalho científico, e também deveria ter todo o trabalho técnico, uma etapa de metodologia. Qual que é a ideia da metodologia? É onde você explica para as pessoas qual é a ideia que te levou a fazer aquilo ali. Olha, eu acho que acontece isso, eu acho que a situação é essa, então eu estou usando isso, 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 isso para provar. Por que é bom definir isso primeiro? Porque você define, isso estando bem claro, outras pessoas podem reproduzir o que você fez, que elas continuam seguindo exatamente os mesmos passos para saber se aquele resultado é verdadeiro, ou se aquele resultado não é verdadeiro, ou se aquele resultado é verdadeiro em outras condições. Então é importante a gente conseguir ter essa estrutura. E também, os métodos científicos, eles são estruturas definidas para te garantir que você não vai esquecer de fazer alguma coisa importante. Então, se você escolhe um tipo de método, você sabe a sequência de passos que você tem que fazer. Existem vários e vários e vários tipos de métodos científicos que a gente pode utilizar. A gente vai estudar alguns deles nas próximas semanas. Mas, eu vou usar uma pesquisação. Ah, beleza, pesquisação, tem que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Ah, não, eu vou fazer uma revisão de literatura. Revisão de literatura? Então é isso, depois é isso, depois é isso, depois é isso. É uma lista, é um checklist para evitar que você esqueça de algum passo e no final teu resultado saia errado, né? Então o método é mais uma maneira para nos ajudar a garantir que aquele resultado chegou corretamente, que ele foi feito de maneira interessante. Eu vi uma pesquisa que o governo americano, os militares americanos fizeram em 1960, 1970. Cara, 1970, os anos 70, os anos 80 era a casa da mãe Joana. O que os caras queriam provar? Eles queriam provar que as pessoas tinham poderes paranormais.
E aí o exército americano queria montar um batalhão de pessoas com poderes paranormais para vencer a guerra. Se você acha que isso é a resenha dos X-Men, não. É exatamente a pesquisa que o pessoal fez nos anos 70. Qual que era a pesquisa? Ele pegava um cara e falava assim, ó, vamos ver se as pessoas têm efeitos paranormais. Então, eles pegaram uma pessoa e falaram assim, ó, você vai ser o paranormal. Eu vou pegar outras 3 pessoas que eles vão ser o teu ponto de apoio. Eles vão ser os seus olhos e seus ouvidos remotos. Eu vou pegar essas pessoas, vou mandar para um lugar que você não tem ideia de onde é. E você tem que escrever no papel o que essas pessoas estão enxergando. Aí o cara foi lá e escreveu, tinha 15 lugares diferentes, eles fizeram vários testes, vários dias, e aí o cara escreveu todas as folhas. Nossa, eu acho que a pessoa agora tá olhando um trem. Não, agora ela tá olhando um ônibus. Não, agora ela tá olhando, sei lá, uma fruta. O cara foi escrevendo o que ela... Não, eu tô sentindo isso. Beleza, ele escreveu o relatório. E qual que é o resultado? Como é que eles avaliavam se a pessoa acertou? Eles pegaram um juiz externo, uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a história, e falaram: olha, esses são os lugares que as pessoas visitaram e essas são as descrições. Tenta acertar pela descrição que lugar é qual lugar. Tá? Então, ele tinha a descrição, tinha qual que era o lugar, ele tinha que ligar os pontos, né? Aqui pra cá, tal. Esperava-se que acertasse em torno de 1/15, sei lá, 5%, 6%. Absurdamente, pessoal, esse cara, pela descrição, os juízes estavam acertando 60%, 70% dos locais. Então, assim, cara, não tem como ser sorte. Repetiram para mais algumas pessoas, mais algumas situações, de novo, 60%, 70%. Quer dizer que eu não preciso ir, eu mando alguém e remotamente eu consigo. Cara, se isso é verdade, telecomunicação tem toda implicação. A gente vai fazer, como é que é? Live de X-Men. Não live, porque a pessoa é live de verdade, né? Dos X-Men. Live action. O que acontece? Alguém falou assim: não, meu amigo, isso aí tá errado, isso aí não é possível. Aí eles replicaram o experimento igualzinho, acho que na França. Depois que abriu os relatórios, que isso voltou a ser público, né? Muito tempo depois. Mas vamos replicar esse teste e ver o que aconteceu? Os caras replicaram, qual que é o resultado? 15, 5% de acerto, 10% de acerto, que é no chute, né? Mas, cara, tem alguma coisa estranha. Será que os americanos são mais... Aí eles começaram a analisar o que foi o problema. No procedimento, eles não anonimizaram, não sei qual é o artigo correto para colocar no meio do caminho. Eles não deixaram anônimos uma série de pistas. Então, o que acontece? Tinha a data tinha a lista e tinha a data que os documentos foram feitos. E o entrevistador, quando estava falando com a pessoa, ele falava algumas coisas, ele dava alguns contextos antes e depois, falava assim, hoje as pessoas estão num lugar diferente do de ontem. E quem tá lá é o fulano, beltrano, cicrano. Ontem era outra pessoa, não era esse cara. Então, essas pistas de quem que foi em qual lugar, quantas vezes o cara foi, como é que funcionava. Isso, colocando numa ordem cronológica, te ajuda a montar uma história. Você consegue entender melhor. Não era só a descrição que o juiz estava lendo. Tinha uma série de outros fatos que eram não era pista tipo assim, hoje o cara foi para a estação de trem. Aí o cara, não, eram coisas um pouco mais sutis, mas no contexto, na hora que você conseguia entender a ordem cronológica dos relatos, esse tipo de coisa, a porcentagem aumentava muito. Como é que eles fizeram? Pegaram o teste original, tiraram todas essas informações, a porcentagem de acerto foi para sorte. 5%, 6%, que é o que o cara acerta chutando os valores. Então, não seguir uma metodologia científica correta, bem definida, vai poder te gerar resultados e conclusões erradas.
ou nós realmente tivemos o X-Men na década de 80 e, infelizmente, o professor Xavier, todo mundo já morreu. Né? Não, essa seria uma segunda opção de análise. O método, então, é o caminho que a gente vai fazer para conseguir chegar no resultado. Exatamente todas as etapas, a gente vai descrevendo com calma quais são as etapas que a gente quer para conseguir chegar no resultado que a gente espera. Algumas maneiras de métodos científicos, e aqui eu vou passar esses bem rapidinhos, principalmente porque vocês estão vendo parte deles na disciplina de lógica, né? O primeiro método indutivo, tá? Esses métodos são todos métodos a princípio mentais, né? Eu saio de dados particulares e tento chegar em dados universais. Então, eu tento analisar um conjunto de dados e tento descobrir a regra geral. Em qualquer situação. Olha, o dia tá azul, não chove. Outro dia azul, não choveu. Outro dia azul também, não choveu. Então, a verdade geral é que quando tá azul, quando está azul, não chove, tá? Isso é falho. A gente pode. Por quê? Porque eu posso ter algum dado que eu não medi ainda, que eu não encontrei, que quebra essa regra. A gente está tentando criar uma regra, uma verdade geral, que pode ser que eu tenha alguns casos que aquilo é falso, só que aqueles casos acontecem mais devagar. Exemplo, cisne, né? Por isso a gente tem um balé do cisne negro. Na Europa, até 1000 e alguma coisa, o pessoal achava que não existia cisne negro, que só existia cisne branco, né? Não existe cisnes negros, só existe cisnes brancos. Por quê? Porque eles nunca viram cisne negro na vida. Então o que acontece? Esse é um animal que só existe na cor branca, né? É igual, sei lá, falar arara. Ah, não, existe arara transparente? Não, não existe arara transparente. Só tem, sei lá, verde, as duas do azul que são lá do rio e, sei lá, vermelha. Verde, azul e vermelho. Tem amarela? Não, nunca vi amarela. Então não existe arara da cor amarela, só existe arara da cor verde, vermelha e azul. Ponto final. Depois de muito tempo, quando o pessoal chegou novamente na Austrália, né? Eles acharam cisnes negros. Eles falaram, peraí, então quer dizer que existem cisnes negros. Então basta um caso pra gente matar a questão da inferência. Mas ela é muito útil. E quanto mais dados a gente pegar, mais a gente tem certeza da verdade. Não é absoluto, mas a gente consegue colocar. Então, por exemplo, eu vi um corvo, ele é negro, o outro é negro, o outro é negro. O corvo é negro, então todo corvo é negro. Essa é a ideia do método indutivo. Cobre conduz energia. Aqui no primeiro nível, né? A gente está analisando um conjunto de regras e tentando tirar a geral. Aqui a gente está analisando um conjunto de regras. Ó, cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. A gente adiciona mais uma informação. Ora, cobre, zinco e cobalto, eles são metais. Então, esses caras todos são metais. Então, quer dizer que todo metal conduz energia. Basta eu descobrir um metal que não conduz energia para eu eliminar essa regra. Mas até lá, a gente interpreta como ela sendo verdadeira. E percebam que isso é útil, né? É muito útil para a gente conseguir explorar e encontrar regras gerais de conhecimentos específicos que a gente está tirando, tá? Isso para qualquer coisa. Então, por isso que com o tempo a gente ganha experiência. A gente começa a ter muitos casos e a gente sabe quando dá certo e quando dá errado. Ó, faz isso, dá certo. Faz isso, dá certo. Faz isso, dá certo. Quando chega a sua vez de tomar uma decisão, você vai fazer exatamente aquilo ali. Não, essa outra coisa sempre dá errado. Essa outra coisa sempre dá errado. Essa outra coisa sempre dá errado.
Se você tiver uma opção de não escolher aquilo, você não escolhe, porque aquilo vai dar errado. Então a gente generaliza. Percebam como pode ser complicado isso. Você monta uma estrutura, você aprende de uma determinada maneira e acha que é só aquilo que funciona. Então você não consegue explorar o que está para fora. Aí você fala, ah, não, porque o povo não quer ter novas ideias, não quer pensar diferente. Meu amigo, aquilo está funcionando. E põe o contrário. Qual que é o risco se parar de funcionar? Às vezes, se aquela determinada situação parar de funcionar por um motivo ou por outro, o resultado é muito grave. Você perde muito dinheiro, você pode ter uma série de problemas. É o que a gente tem, por exemplo, na área da saúde, né? Saúde a gente não testa coisas. Então, se eu tenho um determinado tratamento que é melhor, eu não deixo de fazer aquele tratamento para fazer outro. Que, deixa eu ver se funciona. Não, a gente sempre usa o padrão ouro. E existem mecanismos de ir treinando meio que em paralelo, em casos que não são críticos, outras opções. Então, tratamento de câncer. Você não pode chegar lá e falar assim, ó, eu recebi, né, lá no grupo do WhatsApp que ginkgo biloba cura câncer. Vamos testar, mãe? Mãe, não precisa mais fazer o tratamento, é só tomar ginkgo biloba. Comprei 12 quilos aqui. A gente não faz isso. Agora, por exemplo, um dos tratamentos de câncer é quimioterapia, radioterapia. Você bombardear as células com determinada carga de energia para elas esquentarem. Literalmente, você vai fritar as células de câncer. Existe um segundo tratamento que é com, em vez de eu jogar a radiação por elétrons, a gente joga a radiação por prótons. Então tem o tratamento por elétron e tem o tratamento, na verdade tem o tratamento por radiação, por elétron e por pósitron. Ninguém nunca tinha usado pósitron, não, próton. Ninguém nunca tinha usado próton. Vamos usar? Ah, vai teste. Não. A gente fez uma série de testes, a gente fez uma série de análises matemáticas, viu que ele funciona. A gente faz teste com animais que têm uma fisiologia próxima que a nossa. Você fala assim, olha, ali também funciona. E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer teste com humano? Você já tem toda uma teoria, ou seja, você foi pegando um caso particular. Ah, funciona com ratinho, funciona com porco. Ah, então vai funcionar no ser humano. Não quer dizer que é verdade. Mas percebam como é que a sequência lógica vai melhorando. Então eu testei. Beleza. Vamos testar com o ser humano? Vamos com calma. A gente não sabe se vai funcionar. Então o que você faz? Pega um câncer, uma pessoa, um caso clínico, uma pessoa que esteja disposta a fazer isso. Na primeira pessoa, ela tem entender os riscos e querer fazer aquilo ali e falar: olha, os resultados podem ser muito melhores. Porque se na teoria você fez as contas e os resultados não vão ser melhores, você ignora, nem continua aquilo ali. Não, na teoria vai ser muito melhor. E realmente o tratamento por próton é muito mais eficiente e com muito menos dano colateral. É um tratamento muito recente, eu acho que tem 40 equipamentos no mundo. 30, 40 equipamentos no mundo. É muito pouco o tratamento com próton. Mas ele é interessante. Então o que você faz? Teoricamente ele é melhor. Por quê? Por causa desse fenômeno físico. Beleza. Testei aqui. Parece que vai dar certo. Ou seja, a teoria está me indicando uma coisa. O teste clínico com bife também me indicou uma coisa. O teste clínico com ratinho, com porquinho. Ou seja, eu fui ampliando. Tá indo tudo no caminho. Parece que tá indo bem. Vamos testar? Vamos. Você faz uma sessão e faz uma bateria de exame para garantir que você não está tendo nenhum problema. Então a gente estrutura de uma maneira para tentar validar aquilo ali. Mas não é automático. Então, método indutivo, pegar um tanto de caso e falar que é a regra geral, isso é uma falácia. Mas ele nos ajuda a seguir esse caminho. Então é possível que a gente descubra coisas com ele sem problema. A gente faz ele em 3 etapas. Primeiro, observa os fenômenos. Por exemplo, a gente observa que o Pedro é mortal, ou seja, Pedro é um homem e morreu. A gente observa que o José é mortal, ou seja, ele morreu. A gente observa que João é mortal. Por quê? Porque o João, um dia, ele morreu. Então a gente faz a observação desses fenômenos. Depois a gente tenta achar a relação entre eles.
E aí a gente pode fazer a generalização. Peraí. Pedro, José e João são mortais. Ora, se Pedro, José e João são homens e todos eles são mortais, então todos os homens são mortais. Basta a gente ter um caso de alguém que é imortal e pronto. Está provado o contrário. Mas é um processo bastante interessante. A gente tem uma outra questão. Depois que a gente faz o método indutivo, a gente quer responder duas perguntas. A primeira pergunta é: por que isso parece certo? Ou por que você fez essa inferência desse jeito? E segundo, o que nos leva a crer que tudo que aconteceu no passado vai voltar a se repetir? Então, João jogou na lotérica do centro e ganhou na Mega Sena. Pedro jogou na lotérica do centro e ganhou na Mega Sena. Então, se eu for lá e jogar na lotérica do centro, eu vou ganhar na Mega Sena. Não tem justificativa para isso. Em compensação, vocês já viram, né? Na hora que sai um prêmio em alguma lotérica, todo mundo começa a jogar só lá. Não, porque lá tem sorte, né? Então, qual é a justificativa? Eu tenho estrutura. Existe algum conceito teórico? Existe alguma coisa que me induz a acreditar que aquilo é daquele jeito? Se tiver, beleza. Mas a crítica é exatamente essa, é esse salto indutivo. A gente observa alguns resultados e a gente fala, ó, todo mundo é desse jeito. Tem que tomar cuidado com esse salto, tá? Rodrigo, mas se tem todos esses problemas, por que a gente faz assim ainda? Por que tem gente que ainda faz? Porque tem situação que é só assim que a gente consegue fazer. A gente não tem outro mecanismo para fazer teste, né? Ou os testes que a gente poderia fazer, eles são imorais, ou eles são impossíveis de serem feitos, de serem reproduzidos, né? Método indutivo. Olha, a gente viu essa estrela, ela explodiu e virou um buraco negro. Olha, essa estrela explodiu e virou um buraco negro. Cara, mas eu não tenho certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos explodir o Sol e ver se ele vira um buraco negro? A gente não tem a tecnologia. Se tivéssemos a tecnologia, não seria moral fazer uma coisa dessa. Se tivesse alguém amoral com essa tecnologia, acabou o mundo, né? Não tem mais muita solução do que fazer. Mas esse salto, ele é crítico, não é assim a coisa mais legal do mundo a gente se apoiar nisso, mas tem situações que é a única maneira que a gente consegue fazer. O contrário do indutivo, onde a gente vai induzir uma nova verdade, a gente vai adicionar uma nova verdade no nosso método de pensar, a gente tem um método contrário, que é o dedutivo. A diferença do indutivo para o dedutivo. Então, todos os cães que a gente viu tinham um coração. Então, quer dizer que todos os cães têm um coração. A gente pegou casos individuais, olha, esse cão tem um coração, esse tem um coração, esse tem um coração, esse tem um coração. Então todo mundo tem coração, mesmo que eu não tenha observado esses caras. Dedutivo. Olha, todos os mamíferos têm coração. Isso é fato. Por algum motivo eu sei disso. E eu sei que os cães estão dentro desse parque de mamíferos. Se aqui todo mundo é mamífero e todo mundo que é mamífero tem coração, se o cão faz parte do conjunto dos mamíferos, quer dizer que o cão também tem coração. Por quê? Porque eu parti de um conjunto, uma verdade maior, e estou afirmando alguma coisa de um ponto específico. De um subconjunto específico, tá? Aqui, só voltar. Então, qual é a diferença entre o método dedutivo e o método indutivo? No método dedutivo, a conclusão deve ser verdadeira, ela será verdadeira, né? Só que toda a informação já estava, pelo menos implícita, nas premissas. Então eu não preciso adivinhar coisas novas. Então,
O método dedutivo, ele não traz informações novas. Informações já estavam talvez escondidas, não estavam claras. Mas a gente consegue explicitar uma série de coisas que são verdadeiras. Já no indutivo, a conclusão ela é provável. Provavelmente aquilo é verdade, tá? Por quê? Porque a informação dela não estava nem implicitamente nas premissas. Então você pegou um monte de dados e tentou extrapolar aquele seu conjunto de informações. Tá? O método dedutivo a gente pode usar alguns argumentos condicionais. Tá? Então a gente usa 2 argumentos válidos e a gente consegue provar ou consegue negar o consequente. Aqui, provavelmente vocês devem ou ter passado, vão passar isso em lógica para engenharia, né? Então, vou passar bem rapidinho aqui. A forma geral é, se a gente cria uma estrutura, então, se a condição P acontece, então o Q é verdade. Ora, P é verdade, então eu sei que o Q é verdade. Se José tirar nota menor do que 5, ele vai ser reprovado. Ele tirou nota menor do que 5, então ele vai ser reprovado. Notem que essa é uma informação. Se tirar nota menor que 5, vai ser reprovado. Essa é a regra. A gente tem uma informação aqui. Essa informação que José será reprovado, que ele vai ser reprovado, já está embutida nas premissas. Então eu não estou imaginando alguma coisa diferente. Eu olho as duas, eu tenho certeza que aquilo lá, porque aquilo já estava embutido na minha premissa. Eu posso fazer o contrário. Se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Ora, não P, ou seja, P é falso, então o Q é falso. A mesma lógica. Premissa 1. Se a água ferver, a temperatura chegou em 100 graus Celsius. Condições condições normais de temperatura e pressão. Eu acho que é isso mesmo. Condições normais de temperatura e pressão, a gente tem fervendo com 100 graus Celsius. Eu não lembro agora se é condição normal ou se é ao nível do mar, que ao nível do mar não é condições normais de temperatura e pressão. Então, eu acho que é só nível do mar. 100 graus Celsius, ela ferve. Eu tenho uma negação na minha premissa. A temperatura não chegou em 100 graus Celsius. Então, a minha água não ferveu. Se José for bem no exame, então ele tinha conhecimento das matérias. Ora, ele não tinha nenhum conhecimento das matérias. A negação da afirmação. Então, o resultado é que também é a negação. Ele não foi bem nos exames. Tá? Esse é o método dedutivo. A gente consegue entender melhor as coisas, mas a gente não está criando, tecnicamente, um conjunto de informação novo. O método hipotético indutivo. A mesma coisa do indutivo, só que agora a gente vai criar uma hipótese. Tá? A gente vai elaborar uma ideia. Então a gente observa um conjunto de fatos, modificando as condições da maneira que a gente faz. A gente fala o seguinte, olha, olhando tudo isso que aconteceu, eu acho que tal coisa é verdade. Então, Pedro foi lá na lotérica, jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ganhou na Mega Sena. João foi na lotérica, jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ganhou na Mega Sena. Beleza, então eu tenho uma hipótese. Eu observei os fatos e falei assim, olha, se eu for naquela lotérica e jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ganhar. Como é que eu confirmo isso? Eu vou fazer um novo teste, eu vou adicionar mais um teste que eu vou montar para tentar confirmar. Porque eu observei o passado e a minha ideia, qual que é a diferença? No indutivo, a gente vê um tanto de coisa e deduz, né, induz uma nova verdade. Aqui a gente vê um monte de coisa e induz uma hipótese. Mas para provar essa hipótese, então eu formulo a hipótese antes e eu falo, agora eu vou testar para valer. Agora eu vou fazer um teste. Se esse teste der certo,
Eu não peguei um monte de informação e tentei ajustar a verdade nela. Eu peguei um monte de informação, tentei achar o que que é, e eu fiz um novo teste para comparar se aquilo ali está dando certo. Isso dá um pouquinho mais de credibilidade para os nossos resultados. Se os novos testes forem confirmados, a gente pode chegar numa lei, que é uma lei baseada em processo indutivo, não quer dizer que é 100% verdadeira, mas ela tem uma credibilidade um pouquinho maior. O hipotético dedutivo, né, ou método de tentativa e erro. A gente faz 3 etapas. Primeiro, qual é o problema ou quais hipóteses eu quero testar. Então, eu tenho o problema que eu quero formular, eu vou formular as minhas hipóteses, as teorias que eu quero fazer essa avaliação. Eu vou tentar achar uma solução, deduzindo das minhas consequências do mesmo jeito que a gente fez lá. Então, eu tenho as minhas premissas do que aconteceu. O João. Vamos voltar lá no dedutivo. Eu tenho a minha regra, eu forneço as minhas premissas e aí eu encontro uma verdade que já está implícita na regra. Isso no dedutivo. Só no dedutivo. O dedutivo hipotético. Eu vou fazer o mesmo procedimento. A diferença é que eu vou tentar fazer no fim da minha estrutura, na terceira etapa, testes de falseamento. O que é isso? Eu vou tentar verificar se eu acho alguma incoerência no processo dedutivo, ou se eu colocar alguma coisa diferente, se eu chego na mesma resposta, ou se eu colocar as mesmas ideias, se eu não consigo chegar em respostas diferentes. Então, obviamente, não é tão simples quanto que a gente colocou lá não tem só 2 premissas, isso aqui ele resolve. Normalmente você tem um conjunto de informações. Eu quero saber, por exemplo, o impacto do petróleo no custo do arroz. Tá, então, premissa número 1. Se o petróleo aumenta, o valor do arroz aumenta. Se o petróleo aumenta, eu tenho um custo maior de viário, de transmissão não transmissão, de deslocamento, de transporte viário. Então eu começo a levantar, e aí vocês percebem que é um conjunto muito maior, que eu tenho questão de inflação, tem questão de geopolítica, que eu posso formular desse jeito. Eu monto toda essa estrutura. Depois que eu monto essa estrutura, no modo dedutivo, eu falo, beleza, eu tenho todo o meu conjunto de pensamento lógico. Se tal coisa aconteceu, tal coisa vai acontecer, no modo dedutivo. Aqui, eu vou falar o seguinte, mas e se nesse meu conjunto, eu imaginar que isso aqui é diferente do que eu propus inicialmente? Então eu posso pegar aqui uma daquelas regras e inverter a ideia daquela regra, inverter alguma premissa no meio do caminho e ver qual que é o resultado. Então, a ideia do hipotético é que você faz alguns ajustes, você faz alguns testes tentando falsificar os dados de entrada e saber se você obtém os mesmos resultados. Porque se eu mudei lá em cima, tem que mudar lá embaixo. Em algumas situações, você vai mudar lá em cima e não vai ter diferença nenhuma lá embaixo. Por que ele chama de eliminação de erros, né? Porque apesar de não levar a gente à certeza, né? A gente não... Quer dizer, ele não leva a gente a uma certeza porque a gente não consegue demonstrar exatamente quem faz parte, quem não faz parte daquela estrutura de pensamento lógico. Tá? A gente não é tão simples a gente conseguir organizar isso. A gente consegue evitar falsas afirmações. Então você chegou um exemplo, você tem um conjunto grande de análises. Se isso acontecer, vai impactar em tal coisa. Se tal coisa acontecer, impacta tal coisa. E aí no final você quer saber se o aumento do preço do petróleo aumenta o preço do arroz. Aí você fala assim, vamos supor que aumentou o preço do petróleo. Aí você vem fazendo todas as análises, lá no final você fala, beleza, o preço do arroz aumenta. Então eu cheguei a essa conclusão. Volta e fala, mas e se o preço do petróleo diminui? Mas tal coisa acontece, separado, que não tem nada a ver. Você vem fazendo o mesmo resultado, fala, peraí, mas se o preço do petróleo diminuir com essa análise, o preço do arroz continua aumentando. Então o petróleo não serve para nada. Você elimina
esse erro de pensar que o preço do petróleo vai impactar no preço do arroz. A gente consegue fazer essa estrutura através do processo hipotético dedutivo. O último, um slide bem rapidinho, né? É o método dialético, que a gente já comentou lá atrás. Qual que é a ideia? A gente parte dessa premissa que tudo tem uma certa relação. Então, eu quero tentar verificar quais são as relações através da ideia de entender com mais detalhes o funcionamento, as razões a favor e as razões contra. A gente pode usar aquela estrutura lá atrás que a gente já viu, né? O método dialético clássico. Você define uma premissa e aí você tenta responder aquela pergunta. E aí, através de lógica, você fala assim, mas quais seriam as melhores explicações a favor disso? E por que que cada uma dessas explicações deve estar errada? E aí, se você conseguir analisar todas as possíveis sugestões a favor e conseguir explicar por que que cada uma delas está errada, você tem uma boa ideia de que provavelmente aquela não é a premissa inicial, ela não é correta. Por quê? Porque você desbancou todas as possíveis explicações. Então a gente consegue organizar através de estrutura lógica e de linguagem uma maneira de comprovar uma determinada ideia. Certinho? Esses são os métodos iniciais, eles são métodos mais... eles são métodos um pouco mais lógicos, então é muito mais a gente provar fatos, analisar estruturas de funcionamento. Nas próximas semanas a gente vai ver métodos mais tradicionais, mas não mais tradicionais, mas mais próximos que a gente está acostumado, tá? Como é que eu planejo experimentos, como é que eu executo experimentos, como é que eu organizo essa estrutura para tentar provar uma determinada ideia. Quando a gente quer provar resultados que a gente consegue fazer experimentação, esses métodos não necessariamente são interessantes. Mas quando você tem, principalmente ciências humanas, onde você não consegue modelar matematicamente quase todas as variáveis, eu preciso utilizar esse tipo de metodologia. A economia faz muito isso. Por quê? Porque a economia não pode fazer experimento. O que acontece com a economia se eu tiver uma hiperinflação? Não sei. Vamos pegar um país e colocar hiperinflação lá e vamos descobrir? Não, é vida humana que a gente está tratando. Então o que você faz? Você analisa todas as ocasiões históricas onde isso aconteceu, tenta extrair a regra geral e aí você tenta verificar se aquela regra funciona para todos os casos. Então você fala, olha, eu não vou testar isso, mas com tudo que aconteceu, a minha regra geral me parece que é esse o sentido, me parece que essa é a formulação, tá? Então, em alguns casos, realmente, você precisa fazer uma análise desse jeito porque você, às vezes, tem a impossibilidade, ou por questão ética, ou por questão técnica, de fazer aquele experimento real, de fazer aquele experimento para tirar a prova dos 9, né? Então é isso. Muitíssimo obrigado. E nos vemos na quarta-feira, então. Até mais, pessoal.